Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa primeira aula da disciplina de Linguagem Orientada a Objetos. Eu me chamo Leonardo e estou aí com a responsabilidade de conduzir contigo tudo que é necessário para que você aprenda um pouco sobre esse paradigma de programação muito utilizado nos dias de hoje, tá? Então, ao longo das nossas aulas, você vai ter acesso a conceitos e eu vou trazer um pouco de prática também com o uso de algumas ferramentas que eu vou mencionar, inclusive, na aula de hoje, para que você possa utilizar na sua casa, enfim, estudar e abstrair esse conhecimento de linguagem orientada a objetos que é tão importante para o mundo da programação. Vamos lá para o slide? Então, a gente começa aí falando dos conceitos básicos da programação orientada a objetos. E nessa unidade, basicamente, a gente vai falar justamente isso, né? Os conceitos básicos, como eu já falei, e eu vou trazer para vocês alguns pilares que a gente chama de, eu gosto de chamar de pilares da orientação a objetos, que são pilares que sustentam aí a proposta da programação orientada a objetos, né? Então, a gente vai entender um pouco a diferença, por exemplo, da linguagem orientada a objetos como paradigma de programação e, a partir desse conceito da linguagem orientada a objetos, às vezes você já mexeu com programação num paradigma, por exemplo, procedural. Então, a gente vai ver um pouquinho um conceito que distingue esses dois paradigmas. Eu vou trazer para você uma árvore que mostra a relação das duas formas de programação, tá? Ao longo da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre Java, que é uma linguagem de programação muito utilizada atualmente no mercado, se não a mais utilizada, e ela compete. Java compete basicamente com Python, que é uma outra linguagem de programação também orientada a objetos, muito presente no mercado atualmente, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a linguagem Java. Vamos lá para o slide. Além disso, como eu falei, a gente vai conhecer aí os 4 paradigmas de programação, que são os pilares aí do paradigma de orientação a objetos, como eu acabei de mencionar para você, tá bom? Bom, os conceitos básicos, como eu já falei, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, né, de desmistificar um pouco a orientação a objetos, porque ela, em teoria, é um paradigma de programação que ele é tido como um pouco mais complexo do que os demais, mas, na verdade, enfim, há que se questionar essa afirmação, tá? Então, a orientação a objetos, ela vai trabalhar bastante, de uma forma bastante fluida aí para quem domina o conceito, tá bom? Vamos lá? Eu ainda apresento para você hoje, como eu mencionei, ferramentas de mercado, tá? Então, algumas ferramentas, inclusive eu estou com uma aqui para mostrar para você, utilizadas aí para programação, né? Com linguagem Java orientada a objetos, eu tenho uma, NetBeans, eu tenho uma outra muito conhecida que você pode ter já ouvido falar, né? Eclipse, tá? Enfim, eu tenho várias outras ferramentas que são utilizadas na programação IntelliJ, que é uma ferramenta muito potente hoje, disponível no mercado, muito utilizada também, e cada uma delas tem uma diferença, cada uma delas tem uma peculiaridade, mas no final das contas, todas elas entregam para você aquilo que você necessita para fazer o desenvolvimento de software, desenvolver software com base no paradigma de programação orientada a objetos, tá? Eu vou mostrar para você também uma outra ferramenta, uma ferramenta online que eu gosto bastante de utilizar, porque ela é uma ferramenta que te permite testar fragmentos de código, né? Isso é muito útil na prática do dia a dia da programação, porque às vezes você está tendo algum tipo de problema, então você isola esse problema, né? Você separa ele do contexto maior do software que você está desenvolvendo e testa para ver se o problema está realmente naquele fragmento de código que você pretende desenvolver. Então, ferramentas como a que eu vou mostrar para você hoje, online, elas são úteis para isso. Não que você não consiga fazer no NetBeans, no Eclipse da vida, tá? Mas é que essas ferramentas, elas te tiram uma série de complexidades que existem no ambiente de desenvolvimento dessas ferramentas, tá bom?